Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, do Valéria Fominam. E hoje estou desse jeito porque essa semana começou o verão na Rússia. Peraí, Valéria, mas tem verão na Rússia? Bom, nós vamos descobrir agora mesmo. Primeiro, na Rússia, como em qualquer outro lugar do mundo, nós temos 4 estações. Tudo bem, no Brasil, né, não em todo o Brasil, mas em grande parte do Brasil, isso não significa nada, porque as estações passam e nada muda, né? Nenhum tempo, nenhum clima. Porém, na Rússia, normalmente, as estações são bem definidas. E, obviamente, a estação mais esperada é verão, porque a Rússia tem aquela fama de um país frio, e realmente é um país bastante frio. E muitas partes da Rússia faz temperatura bem baixa, né, no inverno, então todo mundo fica esperando aquele verão. Mas será que verão na Rússia é quente? Bom, muitos estrangeiros acham que nosso verão é assim e a gente toma sol desse jeito. Porém, não, gente. Para falar a verdade, tudo bem. Tem lugares na Rússia que realmente não faz muito calor. Porém, olhem esse mapa aqui. Aqui nós podemos ver que as temperaturas, não na Rússia inteira, mas na parte europeia, que é a parte mais populada da Rússia, tem temperaturas bem quentes. Aí eu tenho temperaturas de 20 graus, 24, 26, 28, 30, né? No sul da Rússia faz mais de 30 graus no verão. Então, a gente tem nosso verão, né? Não é que as pessoas acham que a gente fica congelado o ano inteiro. E verão na Rússia oficialmente dura 3 meses, que é junho, julho e agosto. Por isso que eu falei que essa semana começou o verão, que é início de junho. Peraí, mas por que na Rússia já começou o verão se no Brasil ainda não começou o inverno? Porque como a gente fica nos hemisférios opostos, né? No momento que na Rússia começa verão, no Brasil começa inverno, né? Deve ser assim. Porém, aqui no Brasil vocês seguem um calendário astronômico. Vocês aqui se baseiam na posição do Sol. E na Rússia a gente não se preocupa com isso, a gente sabe que tem dia, mais ou menos dia 20, 21, 22, né, que tem aquelas coisas de sol, que o sol fica mais alto, mais baixo, né, ou dia e noite fica igual. A gente conhece todas essas coisas, porém a gente se baseia num calendário comum, né, no calendário civil, e todas as estações do ano começam no dia 1. Ou seja, verão começou no dia 1º de junho, o outono vai começar no dia 1º de setembro, que é quando as crianças vão para a escola, né, voltam para a escola depois das férias. Inverno vai começar no dia 1º de dezembro, né, às vezes o inverno começa antes, né, mas oficialmente começa no dia 1º de dezembro e no dia 1º de março começa a primavera. Então, por isso que acontece essa grande diferença, né? 1º de junho já começou o verão na Rússia, porém, ainda não começou o inverno aqui no Brasil. E o que as pessoas fazem no verão? Será que tem alguma coisa diferente que as pessoas fazem? A coisa mais diferente de todas é que normalmente, junho, julho e agosto, que é nosso verão, as crianças não estudam. Ou seja, elas têm grandes férias de 3 meses, gente. Imagina, junho, julho, agosto é verão, a criança precisa de vitamina D, a criança precisa de sentir calor na sua pele, né? Já que a gente tem muito tempo de frio. Então as aulas acabam e a criança fica lá na rua, feliz da vida, brincando com seus amigos e com sua família 3 meses inteiros. Peraí, mas férias de 3 meses para a criança? E o que os pais fazem com isso? Gente, realmente, isso é uma coisa complicada para os pais, porque normalmente os adultos têm só 1 mês de férias, como aqui no Brasil. Então eles têm que achar um jeito, né, de fazer alguma coisa com a criança. Porque se a criança é grande, tudo bem, 15, 16 anos, aí ela já consegue se virar. Agora, se a criança é de 7, 8 anos, ela ainda não sabe cozinhar bem, ela ainda não pode passar o dia inteiro sozinha em casa. Então, os pais fazem várias coisas, né? Arrumam várias coisas para conseguir entreter a criança e deixar ela com alguém, né? Com supervisão de alguém. Aí, quais opções tem? Primeira opção é mandar para casa dos avós. Às vezes, eles moram ou em algum lugar no interior, né? Tipo numa cidade menor, ou eles têm uma casa de campo, né? Que fica fora da cidade, então a criança passa tempo lá. Às vezes os avós moram no vilarejo ou em alguma cidade que tem praia, que tem mais calor. Então, os pais mandam suas crianças para lá para ficar junto com os avós, né, para alguém tomar conta das crianças.
e a criança sentir o calor e passar tempo fora, na rua, sem perigo, né, com supervisão de alguém. Porém, não é qualquer um é tal sortudo de ter os avós, né, em algum lugar bacana, que dá para deixar e que dá para ficar tranquilo com a criança lá. Então, na Rússia, ainda na União Soviética, começaram a ficar muito, muito popular as colônias de férias. E em russo, colônias de férias é lager. Porém, muitas pessoas, por hábito, da União Soviética, ainda chamam lager de Pionersky Lager, que a tradução é colônia de férias de pioneiros. Que eram pioneiros? Eram as crianças da escola que participavam dos grupinhos de pioneiros, que ganhavam essas gravatinhas vermelhas, que tinham que seguir algumas regras, né, de ajudar os outros, de ajudar na escola, de ter notas só boas. E isso era uma coisa muito, muito popular na época da União Soviética. Então, essas pessoas, as crianças que participavam desses grupinhos de pioneiros, que em russo é pioneiro, e na verdade quase qualquer criança, quase todas as crianças da escola participavam desses grupos, porque era uma coisa ideológica, né? E era uma coisa muito importante, né? Porque, nossa, se você não é pioneiro, você é tipo fora da curva, né? Você fica fora da sociedade praticamente. Então, Pionersky Lageria, né, que são colônias de férias de pioneiros, eram os lugares onde as crianças passavam férias, né? Justamente junho, julho e agosto, e onde organizavam muitos e muitos eventos para eles, né? Sempre tinha alguém que cuidava das crianças, né? Crianças eram colocadas em grupo, e até hoje é assim, né? A criança vai lá, ela pega todas as roupas, normalmente ela fica lá 3 semanas, né? Essa é tipo uma sessão. Aí ela pode ficar várias outras sessões, né? Que são 4 sessões em 3 meses. Então ela pode ficar 4 sessões direto, 3 semanas, depois 3 semanas. E normalmente cada sessão tem sua temática, tem seus eventos organizados, enfim. Eu, como criança, infelizmente nunca fui para essas colônias de férias, porque meu pai achava que poderia acontecer alguma coisa, né? Porque obviamente você tem supervisão. Porém, você tem grupo de, sei lá, 20, 30 crianças e tem 2, 3 pessoas vigiando. Ou seja, as crianças não ficam lá, tipo, com atenção o tempo todo. Aí acontece essas coisas de... Não uma coisa ruim, né? Mas acontece essas coisas de um adolescente se apaixona por outro, aí não sabe o que vai acontecer, né? Não tem muita experiência ainda. Aí se envolve numa situação que não é muito agradável. Acontece, né? Eu sei porque eu nunca fui como a criança, né? Mas eu trabalhei lá como essas pessoas que supervisam as crianças. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei vários verões lá nessas colônias de férias, então eu sei as coisas que podem acontecer. Às vezes criança traz bebida, criança não, adolescente. Aí, por mais que as pessoas lá, os adultos lá tentam revistar as coisas, né, e controlar tudo, mas é muito difícil, né? 3 adultos, 4 adultos para um grupo de 30 adolescentes, é bem complicado. Mas, enfim, eu nunca fui como criança, mas como eu já falei, eu fui como um desses adultos que vigiava, que organizava os eventos, que organizava todas as coisas lá, controlava todos os processos e tal. E, assim, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas em geral, assim, as crianças se divertem. Aí tem vários shows de música, de dança que as próprias crianças organizam. Aí você tem lá toda comidinha regrada, né? 8 da manhã é café da manhã, depois meio-dia almoço, enfim, toda essa coisa. E eu acho bem legal, assim, a criança se diverte bastante, porque se ela não for lá e ela não tiver, assim, supervisão de 3, 4 adultos, ela vai ficar largada em casa, né? Que os pais estão trabalhando, não tem opção de ficar com criança. E essa coisa de ter babá na Rússia é muito pouco desenvolvida. Eu nunca vi ninguém, assim, da minha geração que cresceu com babá. E até hoje em dia, por exemplo, entre as minhas amigas que têm crianças, nenhuma usa babá. Então, assim, é uma coisa bem rara. Normalmente só usam as pessoas que têm bastante dinheiro, que têm uma posição muito alta no trabalho, que não tem tempo para ficar cuidando da criança. Mas em geral, assim, a classe média não tem hábito de ter babá. Então os pais têm que achar um jeito, e um dos jeitos é colocar a criança para a colônia de férias, que é bem divertido, bem animado, e a criança tem supervisão dos adultos. Outra coisa, outro tipo de colônia de férias que a gente tem, que essa é tipo colônia de férias full time, né? Que a criança vai lá, vive lá 3 semanas, depois mais 3 semanas se ela quiser, ou depois volta para casa. Mas tem também colônias de férias na escola. Nas escolas, algumas escolas organizam colônias de férias,
Aí a criança vai lá, tipo, 8 da manhã, fica lá, passando o tempo, aí tem café da manhã, depois tem almoço, depois tem mais algumas atividades. E lá na hora de, tipo, sei lá, 3, 4 horas da tarde, ela volta para casa, aí daqui a pouco os pais chegam. Então a criança fica lá com supervisão dos adultos, né, dos professores, e ela não precisa se mover, né, para algum lugar distante, ela só vai para sua própria escola, fica lá com seus amiguinhos que ela já conhece, e tá tudo certo, né, porque ela também fica sob controle de alguém e não tá largada sozinha em casa. Então, já que agora falamos bastante das crianças, o que os adultos gostam de fazer no verão na Rússia? Como qualquer adulto bem comum, né, hoje em dia, os russos também gostam de viajar. Aí, antigamente, a primeira opção era sul da Rússia, né, onde tem vários e vários hotéis. No Mar Negro, a gente tem Sochi, né, aquela cidade famosa que tinha Olimpíadas. A gente tem Anapa, a gente tem Lazarevska, a gente tem Adler, enfim, a gente tem vários lugares no sul da Rússia, no Mar Negro, que fazem muito calor, mais de 30 graus, e tem mar que é bem quentinho, né? A temperatura do mar normalmente é 27, 28 graus durante o verão. Então é uma coisa muito agradável e as pessoas vão lá para ficar, sei lá, 3 semanas, um mês, dependendo da preferência. Mas essa coisa, né, de viajar para o sul da Rússia, dentro da Rússia, é uma coisa que mudou bastante nos últimos anos. Tudo bem, agora na pandemia eu não estou falando, né? Agora na pandemia, como a Rússia está fechada e muitos países estão fechados para a Rússia, aí as pessoas realmente viajam para o sul da Rússia porque é quase a única opção. Mas, alguns anos atrás, as pessoas começaram a ir para fora da Rússia. E para onde que os russos vão no verão? Normalmente são países, aqueles países queridinhos, né, que eu chamo de quintal da Rússia, porque se você for para lá, principalmente durante o verão, ou principalmente em janeiro, de 1 a 10 de janeiro, quando a gente tem aqueles feriados, né, normalmente entre dia 1 e dia 10, 11 de janeiro, você sempre vai encontrar os russos. Sempre, assim, é coisa quase certa, porque esses países são praticamente ocupados pelos russos durante esses tempos. É como se fosse a Argentina aqui, né? Todo mundo vai para a Argentina para esquiar, ou sei lá, para comer carne, ou para ver Buenos Aires. Na Rússia é mais ou menos a mesma coisa. Aí esses países são Turquia, Egito, que são países bem próximos da Rússia, né? São relativamente baratos e não precisam de visto. Tem também Chipre, né, que é uma ilha que também é um pouquinho mais cara já, porém também fica perto da Rússia. E alguns países muito, muito baratos, porém ficam longe da Rússia, como por exemplo Tailândia e Vietnã. São países muito e muito populares para os russos. Assim, é impressionante. Eu já ouvi relatos de muitas pessoas, de muitos brasileiros inclusive, que falam: nossa, tem tantos russos lá. Meu Deus, eles ocuparam assim, a Tailândia inteira. E realmente, assim, esses países são quintais da Rússia, muitos russos vão lá, muitas agências de turismo oferecem esses países, né, porque são países relativamente baratos, não precisa de visto, rápido, né, para ir em vários, né, não em todos. Tailândia e Vietnã ficam longe, porém são bem baratos, né, para ficar lá. Então aí vale a pena. E outra coisa que é muito, muito, muito popular, que os russos fazem durante o verão, eles vão para suas dachas. Gente, o que é dacha? Dacha é uma casa de campo, né, que é um termo muito popular hoje em dia, né, você vai ouvir ou vai ler dacha em algum lugar, quando você lê alguma coisa sobre a Rússia ou vê alguma coisa sobre a Rússia, que a gente não introduz mais, né, porque dacha virou um termo muito, muito famoso. Então, é uma casa de campo, normalmente fica fora da cidade, às vezes perto da cidade, às vezes bem longe da cidade, que se popularizou, né, muitos e muitos anos atrás, começaram a aparecer essas casinhas, justamente para aproveitar a natureza, né, porque na Rússia a gente tem muitas poucas casas dentro das cidades. Normalmente a gente vive nos prédios, normalmente a gente não tem quintal para ficar plantando alguma coisa. Então o que acontece é que muitos russos compram suas dachas e passam lá o verão inteiro plantando, colhendo, fazendo churrasco. Se vocês acham que na Rússia não tem churrasco, vocês estão enganados. Na minha dacha, quer dizer, na dacha dos meus pais, o meu pai fazia churrasco todo fim de semana. Ele tinha lá todo o equipamento, quintal lá para ficar fazendo churrasco. Então, se vocês acham que na Rússia não existe churrasco e pessoas não sabem o que é, estão enganadas. Churrasco em russo chama shashlik.
E tudo bem, a carne não é tão boa quanto aqui no Brasil, obviamente vocês têm carne bem melhor, porém a gente também gosta de fazer churrasco e gosta de aproveitar os nossos quintais, né, os quintais das nossas dachas, para fazer isso e depois para comer no almoço. Mas independente de onde for, se for numa dacha ou se for numa praia, né, em qualquer lugar na Rússia ou fora da Rússia, o que os russos não deixam de fazer é aproveitar o sol, gente. A gente fica esperando o sol com tanta ansiedade, com tanta felicidade, né? A gente fica tão feliz quando o sol finalmente aparece pra gente. Então, realmente é uma alegria, porque, assim, tudo bem, a gente tem sol durante o inverno também, só que ele não aquece nada, né? Então, as pessoas realmente esperam aquele sol de verão para finalmente fazer o quê? Bronzear sua pele bem branca, né? Dá pra ver que a minha pele é bem branca, eu moro no Rio de Janeiro, gente, e mesmo assim, a pele de um russo é aquela pele branca, quase transparente. Essa aqui já tem cor, tá? Porque a minha pele normal, ela é transparente, dá pra ver todas as vezes, ela é quase azul, na pele. Então a gente gosta de bronzear essa pele porque a gente na verdade não suporta essa pele branca, gente. É um segredo que eu vou contar pra vocês, talvez vai ser uma coisa chocante, mas a gente não suporta a nossa pele branca. A gente usa qualquer oportunidade para bronzear a pele. Como eu já moro aqui no Brasil há 7 anos, eu já passei, né? Já passou essa vontade russa, eu já tô ficando mais brasileira, já tô me abrasileirando cada vez mais. Então aí eu cuido da minha pele, coloco a protetor solar, né? Já saio com um chapeuzinho, com óculos, né? Para proteger tudo. Mas na Rússia a gente vive naquela ansiedade de, meu Deus, o verão chegou e eu preciso pegar cor. Inclusive, quando a gente não tem essa opção, por exemplo, durante o inverno, a gente vai para o salão de bronzeamento. É uma coisa muito, muito popular na Rússia, né? As mulheres russas, né? Que as mulheres sempre são um pouco mais vaidosas do que os homens, então as mulheres têm essa obsessão e elas vão para esses salões de bronzeamento e ela tem aquelas máquinas, né? Com lâmpadas ultravioletas e lá, né, fazem sessões, né? 10 minutos, depois mais 10 minutos e a pele fica mais bronzeada, porque a gente odeia a nossa pele super, super branca. E outra curiosidade também nas praias da Rússia é que a gente não gosta de marca de biquíni que fica depois de ficar na praia. Eu sei que aqui no Brasil muita gente coloca marca, né? Deixa marca de biquíni de propósito, né? Até quando fazem aquele bronzeamento artificial, deixa marca de biquíni para ficar aparecendo, né? Que acha que é mais bonito, né? Eu entendo, assim, coisa estética a gente não discute, né? Cada um procura o que acha mais bonito, mas na Rússia a gente odeia as marcas de biquíni, então o que a gente faz? A gente tira parte de cima. Em várias praias você vai ver as mulheres tomando sol de topless. Isso não é proibido igual aqui no Brasil, isso é bem tranquilo, muitas mulheres fazem, mas assim, eu já vi que, por exemplo, na Europa, muitas mulheres tipo tiram parte de cima e ficam com seios, né, pro céu. Na Rússia não é tão comum ver uma coisa assim. Normalmente a mulher ela tira, mas ela esconde, né? Ela coloca uma coisinha aqui, só para não aparecer aquela marca mesmo aqui em cima, né? Porque embaixo ela coloca roupa depois, aí ninguém vai ver que ela tem uma marquinha, né, de biquíni. Mas aqui embaixo aí tira, né? Mas fica com os seios um pouco cobertos, né? Não tipo 100% topless. Mas, obviamente, tem mulheres que tiram tudo e ficam, né, desse jeito. E não é uma praia de nudismo, é uma praia comum, porém as mulheres fazem isso porque é o hábito que a gente tem. Mas se você ficou agora mesmo com vontade louca de ir pra praia da Rússia e ver várias mulheres russas tomando sol de topless, se prepare, porque normalmente no sul da Rússia as praias são desse jeito. Então, normalmente são de pedra, né? E ficar deitado na pedra não é algo muito confortável. Então, a gente normalmente aluga algumas cadeiras para deitar, para conseguir tomar sol do jeito tranquilo. Mas quando você anda lá pro mar, você sofre um pouquinho, porque dependendo da praia tem algumas pedras bem grandes, né? E você fica lá balançando na pedra, tentando entrar no mar e depois tentando sair do mar. Mas é as praias que a gente tem, né? Por isso que várias pessoas agora, né, hoje em dia, com possibilidade, vão para os lugares mais distantes, né, vão para os outros países, porque infelizmente as nossas praias não são aquelas praias lindíssimas, de areias brancas, né? Tipo aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente não, mas a gente aproveita o que tem, né? A gente quer aproveitar sol, a gente quer aproveitar calor e pegar
aquele bronze que a gente sente falta o ano inteiro. Então é isso, gente. Contei pra vocês sobre o nosso verão na Rússia. Espero que agora vocês nunca terão mais essa dúvida se verão na Rússia realmente existe, se as praias na Rússia realmente existem, se as pessoas gostam de ir pra praia, né? Se as pessoas gostam de aproveitar verão ou não. Agora espero que isso ficou muito e muito claro. E se você gostou desse vídeo, como sempre, deixe por favor sua curtida, mande esse vídeo para os seus amigos. E se você não está inscrito, obviamente se inscreva já no meu canal para não perder os próximos conteúdos e para poder maratonar todos os vídeos que eu já postei aqui. Por hoje é só, mas vejo você aqui comigo no meu canal semana que vem para aprender mais coisas sobre a Rússia e a sua cultura. Tá combinado? Então tá. Até semana que vem. Пока-пока!